E aí o Breno Bachega mandou também a contribuição, muito obrigado, Breno, e falou aqui: você acha que o Apocalipse diz coisas que não eram cabíveis naquela época, mas coerente com o futuro? Eu acho que a pergunta é se, por exemplo, o Apocalipse, o livro do Apocalipse no Novo Testamento, antecipa coisas tipo chip, né? Vamos pegar esse exemplo clássico. A ideia de que a marca da besta é um chip que vai ser implantado num corpo. Como a ideia de chip, de implante, né, e sei lá, transhumanismo não existia ali nos tempos do cristianismo do século I, segundo. Então o Apocalipse estaria falando uma coisa que não é cabível para aquela época, mas sim coerente com o futuro. É essa a ideia? Se for isso, eu acredito que não. Eu acredito que o Apocalipse é um livro produzido para uma pessoa de um certo tempo, a partir do que era disponível em termos culturais para aquela pessoa naquele tempo, e era para ser lido e compreendido pelas pessoas que viviam naquele tempo. Então, nada seria escrito no Apocalipse que não fizesse sentido para o seu público inicial, o seu público natural, né? Todo texto é escrito para as pessoas do seu próprio tempo, né? Mesmo que você faça um exercício, às vezes, de assim, vou escrever uma coisa, mas não serei compreendido, mesmo assim existe uma certa revolta contra o seu tempo, acaba que a sua escrita tem a ver com o seu tempo também, né? Mas isso aí é outra conversa. Mas eu leio o Apocalipse de forma totalmente histórica mesmo, é um livro escrito que manifesta as expectativas, né, da vinda do reino de Deus para aquele tempo daquele autor, com o fim do Império Romano. É um livro dirigido contra o Império Romano, de certa forma. Não só contra o Império Romano em específico, mas o que o Império Romano representa também, que era a dominação ali do povo dos judeus, né, do povo da Judéia, que queria ter, né, a sua terra prometida, mas não tinha, porque o César estava quem cobrava impostos por lá, etc. e tal. Então, é um livro que apresenta as expectativas bastante compreensíveis daquele tempo sobre o futuro, a partir de um imaginário bastante compreensível daquele tempo também, né? Usando imagens ali do livro de Daniel, usando imagens dos movimentos apocalípticos do final do judaísmo pré-cristão, né? Que é, por exemplo, os livros de Enoque e outros livros que têm essa dimensão, né, apocalíptica de expectativa iminente da vinda do reino de Deus. Principalmente Daniel, né, é o principal representante disso aí. Mas também imagens a partir de Ezequiel. Então ele usa as imagens disponíveis ali na sua época, conhecimentos também da sociedade romana, faz referências a questões políticas e econômicas romanas, e expressa sua expectativa ali, desejante de que o reino de Deus venha logo, porque a situação não estava boa para as pessoas que eram como o autor do livro do Apocalipse e as pessoas para as quais ele estava escrevendo. Né? É um livro fundamentalmente de esperança. Né? Isso é curioso, porque muitas vezes quando se fala em Apocalipse, é uma palavra que tem uma carga negativa, né, de destruição, de aniquilação. Tipo assim, tem o vilão do X-Men que é o Apocalipse, né? E no carnaval teve a Baby do Brasil falando que o Apocalipse, né, o arrebatamento, estaria acontecendo ali dentro de 5 a 10 anos. E a Ivete Sangalo falou que ia macetar o Apocalipse, né? Então, assim, ela não queria que o Apocalipse acontecesse. Mas o Apocalipse, historicamente, originalmente, né, é uma mensagem de esperança. Tipo assim, Deus está vindo para destruir tudo, porque a gente não gosta da realidade tal como é no presente. Então, Deus está vindo com seus anjos, com seus exércitos, vai matar todo mundo que não é do bem e vai sobrar só quem é do bem. E a partir daí a gente vai ter um reino do bem para sempre, que vai ser governado pelo próprio Deus. Então, assim, onde a justiça vai prevalecer, onde ninguém vai ter falta de nada, as árvores vão dar frutos infinitos. Enfim, é uma mensagem contra o presente e na expectativa de um futuro melhor, né? Que é uma característica dos livros apocalípticos em geral, como o próprio livro de Enoque que eu mencionei antes, o próprio livro de Daniel. São livros escritos em período de grande opressão, de sensação de estar completamente entregue a uma potência estrangeira, a um tipo de tratamento indesejado, e você não tem esperanças de resolver isso pelo seu próprio braço, porque é impossível, a potência é infinitamente superior à sua. Então você sublima, de certa forma, essa expectativa numa vitória de um exército celestial. Nenhum exército humano seria capaz, né? Nenhum exército ali da Judéia seria capaz de se unir para derrotar o Império Romano. Isso é absolutamente inimaginável. Então há esse desejo, né, de liberdade ganha essa expressão religiosa, né? É a minha leitura, pelo menos, do Apocalipse. E o Luan Rodrigues mandou uma mensagem parecida, né?
Ah, antes disso, eu acabei de pescar um comentário aqui do Barba no chat, falou que os macabeus não conseguiram, eles eram bravos. Pois é, os macabeus, né, que fazem a revolta dos macabeus ali no período helenístico já, né? Eu acho que é mais ou menos uns 100 anos que eles conseguem ter alguma soberania naquela região, mas depois eles acabam sendo dominados novamente, né? Mas é uma experiência de vitória, né, militar realmente muito impressionante e que era uma resistência não era uma resistência aos valores gregos, né, principalmente ali naquele período, né. A gente está falando não de Império Romano, mas de dominação grega. Então uma rejeição do helenismo de forma geral, né, porque parece que Antíoco IV Epifânio até ergueu uma estátua de Zeus ali no Templo de Jerusalém. Tinham muitos judeus que também estavam se helenizando, né, adotando a cultura grega, que é algo contra que tem um livro que chama Sabedoria de Salomão, que faz parte das Bíblias católicas, né, e ortodoxas, etc. É considerado um apócrifo pelos protestantes, mas ele é um livro contra a helenização, né, do povo da região ali da Judéia, etc., né, e regiões. Mas conseguiram, né? Mas nem todos tinham essa convicção. E outra, muitos grupos, parece, por exemplo, que a comunidade de Qumran, muitos escritos de Qumran, né, dos manuscritos do Mar Morto, eram contrários aos macabeus. Eles não aprovavam o domínio dos macabeus, né, viam os macabeus também como uma perversão do verdadeiro Israel, que eles eram, né? Eles eram o verdadeiro Israel que estava isolado momentaneamente, mas em breve o reino de Deus chegaria e eles seriam vindicados, né? Poderiam voltar a conviver nas cidades e tal, num momento em que as coisas estivessem ajustadas, né? Que o templo deixasse de ser corrompido e coisa do tipo, né? Então os macabeus eles não representam também todos os partidos judaicos ali daquele momento. Mas é uma boa ressalva, né? Os macabeus de fato conseguiram, por meios militares, né? Uma resistência contra o domínio estrangeiro. Mas é outro contexto, como eu disse, né? Não é ainda nos tempos do Império Romano. Não existia Império Romano na época, né? Existia Roma, né? Era a República Romana, mas não existiu, não era Império ainda, né?